Fala, investidores, beleza? Vídeo de hoje aqui sobre dividendos, o quanto eu recebi de dividendo nesse mês aqui de outubro, que está bem próximo já de chegar a um salário mínimo de dividendos apenas dos fundos imobiliários. Vamos fazer os cálculos aqui e também comentar sobre essa queda recente dos FIIs e tem aí oportunidade para a gente comprar. Além disso, vamos ver aqui quanto rendeu 154 mil em fundos imobiliários. Vamos observar esses pontos aí, então let's go! Então antes de tudo, comenta aí qual foi o seu dividendo deste mês aqui de outubro. Eu já vou mostrar aqui o quanto eu recebi. Como vocês sabem, eu fiz uns aportes aí, vendi até algumas ações para comprar de fundo imobiliário, para começar a chegar perto aqui de um salário mínimo de dividendo. A gente está bem próximo já disso, eu não achei que a gente ia conseguir chegar tão próximo assim, já vou mostrar para vocês. Mas antes, comenta aí qual é o seu dividendo desse mês. Se você não quiser comentar o valor, comenta se ele foi maior que o mês anterior, porque isso é fundamental. Toda vez que a gente recebe o dividendo, tem que reinvestir ele para que no próximo mês ele seja maior que o mês anterior, fazendo aquele efeito bola de neve que é fundamental. O fator tempo nos juros compostos conta e muito. Vocês vão ver que lá para frente faz um efeito bola de neve realmente gigantesco. A gente já fez algumas simulações aqui no canal, vou deixar esse link aqui sobre o MXRF11, que aliás a gente vai falar um pouco sobre ele também. Vocês podem ver, hoje aqui está verde representando os nossos dividendos. Como eu mencionei, eu fiz aportes no mês passado em fundos imobiliários e nesse mês aqui também eu fiz aportes bem pesados graças à minha venda da ação que eu fiz lá do Santander. E também, como eu disse no vídeo lá, rumo aos 300 mil, eu vendi Itaúsa sem querer. Aliás, eu até recebi um alerta do Grana Capital sobre a minha venda da Itaúsa, que se eu tivesse bobeado, vendido algum fundo imobiliário sem querer, eu teria que pagar imposto. Ele tá mostrando aqui pra mim, no mês de junho aqui eu não fiz nenhuma venda, então não mostro nada, porém em agosto a gente consegue ver aqui, ó, o isentômetro do aplicativo Grana Capital, ele tá mostrando aqui essa barrinha verde, ela cresceu. Então ele me avisou aqui que eu fiz uma venda, olha só, sem querer, da Itaúsa, acabei vendendo, não queria ter vendido essa ação, que novamente eu vou comprar ela de novo, pretendo continuar investindo nela, não é recomendação nem de compra nem de venda, mas pretendo continuar investindo. Então ele mostrou aqui pra mim, se eu tivesse vendido algum fundo imobiliário sem querer no lugar da Itaúsa, provavelmente eu ia ter que pagar imposto aqui, teria que pagar uma DARF. Muita gente confunde achando que tem aqui, ó, 20 mil reais pra fazer de venda. Na verdade, se você vender fundos imobiliários é diferente, ele não se encaixa aqui no quesito das ações, então eu teria que pagar o imposto, o aplicativo ele ia me mostrar aqui. Aliás, se você já fez alguma venda no passado, se você não sabe se tem algum imposto que você precisa pagar, nessa semana aqui o Grana Capital tá com uma ação bem interessante. Do dia 23 ao dia 29 de setembro eles estão com a campanha Desenrola Grana, porque muitas pessoas acumulam pendências de IR nos investimentos na Bolsa de Valores, seja por terem deixado de pagar algum momento lá atrás, por não ter feito a declaração, ou até mesmo ter declarado valores errados. Com isso, muita gente vai ficando preocupada e angustiada sem saber o que fazer ou como resolver. Tem gente aí que nem sabe que tem que fazer declaração. Uma coisa é você declarar, informar para o governo quanto você tem de valor investido, outra coisa é você pagar imposto sobre alguma movimentação que você fez. E o Grana ajuda a gente exatamente nisso aí. Como eles são parceiros da B3, eles fazem todos os cálculos das movimentações que a gente fez na bolsa, e aí eles verificam se tem alguma pendência. Então nessa semana tem a campanha no aplicativo, e se você colocar o meu código TB50, vocês vão conseguir 25% de desconto no plano anual do aplicativo, que se chama Mais Grana Anual. Nesse plano dá para verificar se você tem alguma pendência desde o ano de 2020. Se você fez alguma movimentação que você não lembra ou não declarou, o aplicativo vai verificar tudo isso certinho, vai te mostrar dentro do aplicativo o que você precisa fazer. Se tiver alguma pendência que você precisa resolver, o aplicativo vai te mostrar lá, ou também se você fez alguma declaração errada, com valores errados, o aplicativo te mostra tudo certinho. Então ele facilita bastante. Desde quando eu comecei a investir, eu utilizo esse aplicativo para facilitar a minha vida aqui. Eles são parceiros aqui do canal, ajuda bastante. Então com o meu código TB50, vocês vão conseguir 25% de desconto lá no plano Mais Grana Anual. Então fica aí a sugestão para você não ter dor de cabeça com o imposto de renda, o leão, que é tudo bem chato. O aplicativo resolve isso pra gente de forma bem fácil. Então eles me avisaram sobre a venda da Itaúsa que eu fiz sem querer e também vendi o Banco Santander, comprei de fundo imobiliário, me ajudando aqui a conseguir mais dividendo nesse mês aqui de outubro. Se eu tivesse vendido algum fundo imobiliário, provavelmente eu teria que pagar imposto. Mas bora lá ver os dividendos desse mês e também essa questão dos fundos imobiliários que estão caindo, porém alguns estão subindo. Vocês vão entender aqui agora o porquê. Como vocês sabem, a Selic acabou subindo 0,25. Isso afetou os fundos imobiliários de tijolo e de papel também. No geral, fundos imobiliários de tijolo acabou caindo a cota e alguns fundos imobiliários de papel acabou subindo. Alguns de papéis subiu o valor da cota
justamente por eles serem atrelado à renda fixa, mais especificamente ao CDI. E como o CDI é basicamente a taxa Selic 0,10%, esses fundos imobiliários atrelado ao CDI acabou subindo. Um exemplo aqui a gente consegue observar na data de hoje aqui, um fundo que eu tenho na minha carteira, KNCR, só nas horas aqui de hoje ele acabou subindo aqui 0,77%. Eu estava comprando ele a R$ 104,00, 105 e hoje está 106. E o contrário aconteceu com fundos imobiliários de tijolo, eles caíram. A gente consegue observar aqui, ó, um dos fundos que eu também tenho na minha carteira, XPMOLs, ou seja, o XPML11, ele tem uma queda aqui de menos 0,66. E como a Selic subiu e está pagando um rendimento bem alto, sem correr tanto risco quanto os fundos imobiliários, os investidores institucionais acabam movendo o patrimônio para conseguir aí um lucro. E aí isso acaba mexendo muito nas cotas dos fundos imobiliários de tijolo. Então acho que já deu para você perceber aí que neste momento uma das boas oportunidades que a gente tem é comprar justamente fundo imobiliário de tijolo, porque não adianta nada você comprar fundo imobiliário agora de papel atrelado ao CDI só porque eles estão crescendo, você vai acabar pagando alto na cota. Quando a Selic cair, normalmente o que a gente observa é que o valor dessas cotas também começa a cair, justamente porque está rendendo menos. Então, na teoria, se você começa a investir em fundo imobiliário de tijolo agora, você consegue pegar um preço médio muito interessante. A gente vai ver isso aqui agora. Olha só o exemplo que eu dei aqui, o XPML11, ele está com PVP de 0,92, ou seja, ele está abaixo do valor patrimonial. E ele até teve uma reavaliação patrimonial para cima. A gente consegue observar aqui, ó, valor patrimonial por cota 119,68 e agora 109,90, ou seja, o PVP aqui de 0,92. Portanto, você tem a oportunidade de comprar um ótimo fundo abaixo do PVP, que depois, quando a taxa Selic cair, o mercado é cíclico, ele está sempre mudando, quando ela começar a cair, você não vai conseguir encontrar esses fundos aqui nesses preços. Outro ótimo fundo aqui que também caiu, esse aqui ainda não está abaixo do PVP, mas ele realmente caiu bastante, olha só, o HGLG11, ele está 159,88, ele também sofreu uma queda aqui, porém não foi tão alta quanto outros fundos imobiliários. Olha só um exemplo disso que eu estou falando aqui dentro da minha carteira, XPML11, eu consegui comprar esse fundo a um ótimo preço. Meu custo médio nele está 106,94. E olha só que interessante isso aqui, o dividend yield do fundo na data de hoje é 9,82. Porém o meu é bem superior, é 10,13. Justamente porque eu consegui comprar o fundo lá atrás a preços menores do que ele custa hoje. Então esse é um dos benefícios de você comprar o fundo imobiliário abaixo da cotação, também sabendo que o mercado é cíclico, você ir comprando ele em momentos específicos, estratégicos. Outro fundo aqui que o meu dividend yield é um pouco maior é o KNCR, ele subiu hoje 4,75 de variação, porém o dividend yield dele 11,49, já o meu aqui 11,96, é superior. Então diante desse aumento da taxa Selic, para mim agora faz sentido eu aportar em fundos imobiliários de tijolo. E é isso que vocês vão observar eu fazendo aqui ao longo dos meses, e também, como vocês sabem, eu quero investir mais em ações para conseguir equilibrar minha carteira. Vou mostrar isso aqui agora para vocês. Olha só aqui, eu tenho 61% em fundos imobiliários, ou seja, 154.711 em fundos imobiliários. Representa aqui uma boa parte da minha carteira. Justamente por isso eu quero aportar mais em ações para também conseguir equilibrar aqui a minha carteira. Mas bora lá ver agora então o dividendo desse mês aqui de outubro. Olha só que legal aqui, a gente iniciou o ano recebendo 768 de dividendo apenas dos fundos imobiliários, e aí no segundo mês aqui, fevereiro, 870, deu um salto bem legal aqui, a gente pode ver um degrauzinho para o outro aqui, depois 874, e aí novamente mais um degrau legal, 925 no mês do meu aniversário, depois em maio a gente chegou aqui pela primeira vez em R$1.000 de dividendos nos fundos imobiliários, um valor bem legal aqui, que já faz o efeito bola de neve muito importante, que como eu já mencionei, o fator tempo conta bastante. Ao longo dos anos, isso aqui vai ser uma bola de neve bem considerável. Passando para o outro mês aqui, junho, chegamos ao patamar de 1.087, depois aqui, julho, chegamos em 1.121, e o mês passado aqui, agosto, 1.143, não teve um salto tão grande, foi aqui na casa de R$20, porém vocês já podem ver aqui a diferença de um degrauzinho para o outro, para esse mês aqui de outubro, que foi muito bom. Olha só, no mês de agosto, 1.143, e nesse mês aqui de outubro, 1.225. Estamos bem próximo já de receber um salário mínimo de dividendo dos fundos imobiliários. Olha só que loucura, sem eu necessariamente ter que trabalhar, fazer algum esforço físico ou ir para o trabalho, eu consigo receber quase um salário mínimo aqui de dividendo, sem necessariamente, se repetindo aqui,
ter que trabalhar. Esse é o poder de você colocar o dinheiro para trabalhar para você e o efeito, obviamente, dos juros compostos. Toda vez que eu recebo dividendo, eu pego ele completamente e reinvisto para no próximo mês receber mais ainda. Obviamente, a gente consegue observar isso nas ações também, tem esse efeito dos juros compostos, ações que pagam dividendos, porém a gente não consegue notar de mês a mês, porque como vocês sabem, a ação não paga todos os meses. Tem algumas aí que pagam todos os meses, mas a maioria não paga todos os meses igual fundo imobiliário. O legal também de receber um valor bem considerável, que para mim esse é um valor muito alto, eu tranquilamente conseguiria viver com isso aqui de dividendo. Eu não sou uma pessoa que gasta muito ou que fica saindo muito, eu consigo controlar bem os meus gastos, então para mim já daria para viver. Obviamente que eu não quero isso, eu quero continuar aportando aqui e aumentar minha renda, até porque a gente sabe que a renda variável oscila bastante, até mesmo os dividendos oscilam, às vezes, como a gente observou lá na pandemia, fundo de shopping deixou de pagar, alguns FIIs não pagaram dividendo, já os fundos imobiliários de logística conseguiu pagar, mas não tanto quanto eles costumavam pagar. Então saiba que oscila também os dividendos, isso é importante saber, e também quando for usufruir dos dividendos, viver de fato da renda, não consumir 100% dela. Eu pretendo aqui consumir mais ou menos 60%, 70% e o resto continuar reinvestindo para ir cobrindo pelo menos a inflação. Mas agora eu quero saber de você, comenta aí se o seu dividendo deu um salto. Para mim é um salto bem legal aqui, foi na casa aqui, a gente consegue observar de quase R$80. A gente consegue observar que o fundo que mais me pagou foi o MXRF11 271, seguido aqui do XPML 234 e depois aqui KNCR também na faixa dos 200. Comenta aí o seu dividendo desse mês aqui, se deu um salto. Também fica aí a sugestão do Grana Capital, se você já fez alguma movimentação, não sabe certinho se você está com alguma pendência ou até mesmo nunca declarou ou acha que declarou errado, fica a sugestão aí com o meu código TB50, vocês vão conseguir 25% de desconto no plano mais grana anual. O link vai estar aqui na descrição, aplicativo parceiro aqui do canal e também sempre me ajudou na declaração, nunca tive nenhum problema. Então show, você curtiu esse vídeo aqui, deixa seu like, sua avaliação é muito importante, é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!